Cleisla, é o seguinte, vamos começar com o gráfico do TGA, né? Então, você vai receber o arquivo no formato TXT. E o que você vai primeiramente fazer é fazer um arquivo dos dados originais e outro arquivo que você vai mexer, tá bom? Então, o dado original vai vir assim, nome, o nome da amostra, aí aqui embaixo, deixa eu ver, a atmosfera, né, com ar dioxidativo. Aí tem esse flow rate aqui, que é a velocidade, 50, nesse caso aqui 50 ml por minuto. Cell é o material do cadinho, sample weight é a massa da amostra, tá? E aí você vai perceber que tem 4 colunas aqui, tá? Coluna do tempo, a derivada, a massa e a temperatura. Aí, esse aqui é o original. O que você vai fazer? No que não é o original, você vai apagar todos esses dados aqui para cima. Então, seleciona e apaga, tá bom? Vai ficar só isso aqui para baixo. Outra coisa que a gente vai mudar é a gente vai clicar em editar, substituir, aí você coloca um pontinho aqui, localiza o ponto e substitui por vírgula. E clica em substituir tudo e depois em salvar, tá? Por quê? Porque o aplicativo lê a vírgula e não um ponto. Vou te mostrar como que fica o documento depois de fazer essas alterações. Vai ficar assim. Olha só, apaguei tudo que estava para cima de time e aqueles pontos viraram vírgula, tá bom? É assim que tem que ficar. Mas perceba que isso está em outro arquivo. Eu deixei o original do jeitinho que ele veio. Caso eu perca alguma coisa, né, eu tenho ele salvo em algum lugar. Depois você vai ter que abrir o Orange. Eu abri aqui um modelo de TGA só para te explicar algumas coisas, tá? Então aqui tem vários espectros, essas linhas, né? E o legal é fazer, às vezes, separado, sabe? Faz um de uma amostra e também faz de todas elas juntas, dependendo do que o seu orientador quer. Coloque de cores coloridas. Aqui embaixo tem a temperatura. E do ladinho a perda de massa, a porcentagem de perda de massa, né? Existe vários tipos de TGA, um é feito em atmosfera oxidativa, tem outros que são feitos em atmosfera de nitrogênio, outros ainda em atmosfera de hélio. Isso para você comparar dados com outro artigo, então ele tem que estar na mesma atmosfera, entendeu? Então você vai comparar o seu documento foi feito em oxidativa, então compare com outra oxidativa. Foi feito em atmosfera de nitrogênio, compare com um outro trabalho que também foi feito em atmosfera de nitrogênio. Ok, vamos para a próxima etapa então. Aí eu cliquei no aplicativo, abriu essa tela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trazer aqueles dados para essa tela aqui. Então eu vou lá em Workbook, New Workbook. Depois que eu clicar em New Workbook, eu vou clicar em File, Import, Single ASCII. Depois posso clicar aqui em All Fields para achar mais fácil, né? Abrir então os dados que eu selecionei, né? Você vai notar que vai ter aqui o tempo, a derivada, a massa e a temperatura, certo? E então expande essa tela, depois adiciona uma nova coluna, dá o nome dessa coluna de perda de massa.
e coloca o símbolo da porcentagem também. Aqui, no lugar que tem a equação, você vai colocar a equação que eu vou escrever bem certinho, tá? Col, abre parênteses, C maiúsculo, na coluna C, né? Fecha parênteses, multiplica por 100 e divide pela massa inicial, que é essa aqui, ó. Então, 5,8561. Clica em Enter. Esqueci do parênteses. Voltando aqui, clica em Enter. Aí, então, apareceu esse cadeado, né? Falando que esses valores estão trancados. Você vai clicar nele, vai então escolher a opção Recalculate Mode No. Clicar em OK. A temperatura vai ser o nosso eixo X e a perda de massa o nosso eixo Y. Então, nós temos que mudar isso aqui, né? Porque aqui não é o eixo Y. Então, clica em cima desse desenho com o botão direito. Depois, 7As e escolhe qual eixo que a temperatura vai ser, no caso, o eixo X. Mesma coisa para a perda de massa. 7As, eixo Y. Feito isso, nós vamos clicar em New Graph. Vai aparecer essa tela aqui com o botão direito, Plot Setup. Aqui você vai escolher essa opção aqui, a opção Plot Type é Line. Na amostra, né, no conjunto de dados que você anexou ao Orange, e seleciona qual vai ser o eixo X e qual vai ser o eixo Y. Temperatura, o eixo X, e perda de massa, eixo Y. Adiciona, Apply, OK. Então já tem esse espectro aqui, né, de temperatura. Os passos de agora em diante são só para embelezamento de gráfico, tá bom? Okay. A partir de agora a gente vai começar a editar o gráfico para ele ficar formatado. O que acontece? Nós temos que colocar as letras em times e arrumar questões de escala, unidades de medida aqui, fechar o quadrado, arrumar legenda, grossura da linha, etc. Então, clica nos números, vai abrir essa tela aqui. Aí, em escala, né, na escala, geralmente você coloca um pouquinho antes da onde começou a temperatura e vai até um pouquinho depois. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, 10 graus Celsius até 710, né? Porque a temperatura ambiente que começou a minha análise é 21. Então, de 10 até 710, porque a minha análise terminou em 700 graus Celsius. Tá bom? Então, é da onde até onde. Aqui, no valor, você vai colocar quais números de quanto até quanto quer que apareça aqui embaixo, ó, tipo, de 50 em 50, de 100 em 100. E aqui em count, você vai colocar quantos tracinhos você quer que apareça. Por exemplo, de 50 em 50, 50, 100, será que não seria bom ter um tracinho aqui no meio que indicasse 75? Seria. Então, como eu vou de 100 em 100, eu vou colocar de 3 em 3 tracinhos, tá? Vamos ver como fica. Assim, ó, 3 tracinhos e de 100 em 100. Então, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. Mesma coisa eu vou fazer para vertical. Aqui, a gente sempre inicia em 0 e vai um pouquinho mais além de 100 para a linha não encostar no teto. Tá? Então, coloquei 105. Valor de 20 em 20, né? 20, 40, 60, 80, 100. E pode ser uns 3 tracinhos no meio. Vamos lá, então. 5, 10, 15, 20. 3 tracinhos dá.
ali em tickets, vou mexer no formato, tá? Então, qual que é a letra desses números? A fonte da letra, times. Clica no Tzinho e vai descendo com a setinha para baixo, times. O tamanho pode deixar 18, 16, tá? Isso depende de cada um. Depois, a gente clica em Apply, sempre vai clicando em Apply. Depois a gente vai para o título, tá? O título de cada eixo. Então, aqui no texto, você vai colocar o título desse eixo. No caso, é da vertical, perda de massa. E não vamos esquecer da unidade de medida, né? Muito importante. E da fonte também, times. Apply. Fiz para o título da vertical, tem que fazer para o título da horizontal também. Qual que é a legenda? Temperatura. Mudou o título aqui embaixo, tá vendo? Parece que eu não mudei a fonte desses números, então tem que voltar lá e mudar. Realmente esqueci. Aqui. Depois eu vou em grids, né? Esse grids aqui, no caso, se você quiser colocar tracejados, para demarcar, olha, essa curva aqui, né? A tangente dela vai dar aqui aproximadamente em 250, entendeu? Lining tickets é para fechar esse gráfico. Então, geralmente para revistas, nós fechamos os gráficos, tá? E aí, como eu quero uma linha reta aqui em cima, então não quero esses pontinhos, então esses tracejados. Então, clique em None. Mesma coisa para os tracejados menores, tá? Apply. E aí tem o lado da direita para fechar também, né? Então, clica, None, None, Apply. Fechei o quadrinho, puxo então a legenda para cá. Se você ver, ela tem um quadradinho, eu não gosto desse quadrado. Então eu vou aqui no frame, que significa formato, e tiro ele. Mas para revista talvez seria interessante, né? Aí se eu quero mudar a legenda, né? A legenda desse espectro aqui, então eu clico no texto, apago até o símbolo da porcentagem e escrevo o nome da amostra. No caso é grafite puro. Mudo a fonte também, né, para padronizar. O trabalho científico é feito em Times. Apply, ok. Se quiser mudar a grossura da linha, a cor da linha, clique em cima dela, que é a grossura, eu geralmente coloco 1, e é uma corzinha assim mais vibrante, né? Ok, tá quase lá. Então, esse aqui seria o seu gráfico do TGA. Tá? Você pode perceber aqui que a primeira curva é perda de materiais voláteis, perda de água. Já aqui embaixo, né? Nunca chega a zero de massa, porque tem os resíduos orgânicos. O ideal é que chegue lá embaixo, mas geralmente não chega. Aí você tem que explicar pela literatura que resíduos são esses. Você tá com o gráfico de TGA pronto, tá? E o gráfico de TGA, ele mede só a porcentagem de massa, tá? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a 100 graus Celsius teve uma porcentagem de massa, né? Então, aqui ele está aproximadamente em 50, de 50%. É isso que você pode afirmar por esse gráfico. Para você falar dos eventos térmicos, para você ver a massa que degradou, aí você tem que fazer o DTG, tá? E para fazer o DTG, então, deixa eu te mostrar aqui.
na minha dissertação. Então, esse é o gráfico de TGA e esse é o gráfico de DTG. Então, aqui a gente pode observar que existem dois grandes eventos térmicos. O que seriam esses dois grandes eventos térmicos? São essas curvas aqui, ó. Tá vendo? Então, o primeiro evento térmico, a primeira curva, e o segundo, segunda curva. Então, a quantidade de curvas seria a quantidade de eventos térmicos principais, tá? Essa primeira aqui a gente não conta, porque, como eu falei, de materiais voláteis e também da evaporação da água. Na atmosfera oxidativa, espera-se que as amostras elas cheguem próximo, a degradação delas chegue próximo a zero. E para fazer, analisar melhor os gráficos de DTG, então a gente constrói uma tabela, tá? Nessa tabela aqui, ó, tem a temperatura inicial, né, 1,7, da segunda curva. E por que segunda curva? Porque a primeira curva aqui, né, é a curva de materiais voláteis e de evaporação da água. Então, a gente começa a analisar pela segunda e terceira curva. Por isso que aqui aparece segunda e terceira. Se tiver mais curvas, aí você tem que adicionar mais colunas, tá? Então, a gente anota nessa tabela, né? A temperatura inicial que começou essa curva e a temperatura final, em 7, que terminou essa curva. Depois faz uma média desses dois valores. A mesma coisa para a terceira curva, né? E faz a média. Então, como que a gente vê essa temperatura inicial e final? A gente tem que fazer uma tangente. Para isso, a gente clica nessa ferramenta chamada Line Tool, né? Então, a gente tem que traçar uma reta de modo que a reta fique quase em cima do, do espectro onde faz a curva, tá bom? Então, a gente vai encher esse gráfico de retas. Vamos lá. Aí, se você quiser mexer, ó, eu senti que não ficou muito legal. Você aperta um botãozinho para cima, para baixo. Ok, vamos conferir. Então, aqui começa e aqui termina. Então, faltou onde começa, né? Beleza. Começa, termina. Começa, termina. Aqui começa e aqui termina. Então, para ler esses pontos, onde cruzam as retas, vamos pegar outra ferramenta que se chama Screen Reader. Você clica na interseção das retas, né? Você pode clicar nesses botõezinhos para o lado, para cima, para mover. Então, olha só, o primeiro evento, ele termina aqui, ó, no Y igual a 51. Então, 51. Ou seja, teve 49 de perda de massa até aqui, né? E essa temperatura aqui é 78 graus Celsius. O início da segunda curva é na temperatura igual de 286. Então, é essa temperatura que você vai colocar no início, né, da segunda curva. E a temperatura do final dela? 325. 325. E você vai fazer isso para colocar no gráfico, tá? Aqui, no final, nessa linha aqui, geralmente as pessoas colocam a porcentagem de massa que teve, tá? Então, por exemplo, se o Y aqui foi de 14, então 100 menos 14 dá 86. Então, aqui teve 86% de perda de massa e coloca por escrito, né, em times, né? Continuando. Então, agora nós iremos fazer o gráfico da DTG. Primeiro, a gente abre a planilha, né? Eu vou deletar essa coluna aqui, porque a gente vai fazer ela, tá? Ok. Então, a gente clica no título da coluna de perda de massa, depois isso, Analysis, Mathematics Differentiate, e na primeira opção, sem ser Open Dialog.
criou uma nova coluna que é da derivada. Então, clica nela para tirar o cadeado, calculate mode known, ok. Depois, new graph, plot setup, clica na amostra, né? Então, o tempo vai ser o x e a derivada vai ser o y. Adiciona, apply, ok. Gera um gráfico assim, parece estranho, mas é a partir dele que a gente vai fazer o DTG. Então, primeiramente, a gente vai arrumar a escala e o segredo de um bom gráfico está em arrumar a escala. Então, a gente tem que ficar variando esses números aqui da escala para descobrir uma escala que seja boa. Então, às vezes você quer um único espectro, então você diminui a distância desses números, né? Para o espectro ficar maior. Ou se você quer um espectro menorzinho no gráfico para caber vários espectros dentro dele, então você aumenta a distância desses dois números. Então vamos tentar aqui. A escala vertical, vou colocar menos 1,5 até 2. Vamos ver como ficou. Ok, o espectro ficou grande. Agora na horizontal, vou de... A horizontal seria a temperatura que eu usei, né? Então, de 10 a 710. Apply. Agora, o que eu tenho que fazer é fazer o smooth desses ruídos aqui. O que eu faço? Clico em Analysis, Signal Processing, Smooth, Open Dialog e em Method eu escolho ou lowest ou lowest. Né? Então, vamos ver o lowest como fica. Assim. Agora o lowest. O lowest acho que já segue mais as curvas, né? Então eu escolhi ele. Para tirar a curva com ruídos, então eu venho em Object Manager e tiro a curva com ruídos. Então só fica agora a curva do DTG, né? Então, se você quiser colocar vários espectros aqui, você pode. É só fechar aqui o quadrado, o frame, né? Colocar aqui as escalas, como já foi ensinado, a fonte correta. Aqui é temperatura em graus Celsius. Nessa legenda aqui é a primeira derivada, ou DTG. Vou colocar aqui só um instante. Assim. Primeira derivada. Aí coloca a unidade de medida, porcentagem, vezes minuto a menos 1, ou ainda DTG. Lembra de colocar a fonte. Agora, como arrumar esse menos 1 aqui? É um pouquinho chato, mas o que você tem que fazer é selecionar esse menos 1 e colocar ele elevado. Só isso. Então, aqui você ou coloca DTG ou primeira derivada, um dos dois, não os dois, tá? Tava olhando aqui uma coisa, né, me perguntando por que esse evento térmico muito grande aqui. Aí eu lembrei que a primeira vez que eu fiz a TGA, né, a minha amostra não tinha secado na estufa. E aí ela deu alterada, né, deu esse evento térmico muito grande aqui. Se você olhar aqui, o gráfico da TGA tem esse evento gigantesco aqui, né,
de 50% até de perda de massa, que foi por causa da água. Mas na minha dissertação eu sequei bonitinho, olha só, e desapareceu aquela primeira curva, tá? Então, esse primeiro evento térmico aqui é por causa, deixa eu ver qual é o gráfico da água, tá? Então, não esqueça de secar a sua amostra. E o que eu vou mostrar agora é de como inserir outros conjuntos de dados para ter mais de um espectro no gráfico, tá? Então, vem New Workbook, que é como se você inserisse um novo conjunto de dados. File, Import, Symbol, e aí você escolhe um conjunto de dados. Open. E como é o TGA, né? Então eu tenho que criar aquela outra coluna aqui do lado. Respectiva à perda de massa. Então, perda de massa, porcentagem. E aqui eu tenho que colocar aquela fórmula. Parênteses. Dividido pela massa, né? Essa aqui. Que é 5,439. E de novo eu esqueci de fechar o parênteses depois do 100. Enter. Cadeado verde, clico nele e calculate more node. Ok, tirei. O que vai fazer agora? Criar um new graph. Plot setup. Clicou na primeira amostra, a temperatura é o X e a perda de massa é o Y. Eu vou fazer o gráfico da TGA, tá? Com dois espectros agora. Então, adiciono. Depois, o grafite oxidado. O X é a temperatura e o Y é a perda de massa. Adiciono. Apply, ok. Então, agora você observa dois espectros, né? E, de novo, falar que essa curva gigantesca aqui é de água. Aí, então, você muda a cor dos dois espectros, muda a legenda do jeito que foi explicado, fecha o quadrinho, muda a fonte, o tamanho, os tickets, que são essas linhazinhas, tá? O título das legendas, e vai arrumando o seu gráfico. Então, toda vez que for adicionar um novo conjunto de dados, new workbook. Aí, por exemplo, eu posso fazer um gráfico cheio de espectros e um gráfico com um espectro apenas, tá bom? Se eu quiser mudar a distância das linhas, eu clico na linha, Analysis, Data Manipulation, Vertical Translate. Aí você clica no botão para cima ou para baixo. Ou para baixo. Isso. Aí, para sair essa linha, você tem que clicar nessa setinha e Remove. O que mais? Para salvar o projeto, clique em File, Save the Project. Save the Project As. Aí você coloca o nome do arquivo e salva em formato OPJU. Também tem como salvar a imagem. Aí você tem que clicar em Export. Depois, Open Dialog. Em Image Type, coloca o nome do projeto. Mentira. Escolher a opção PNG. Em File Name, coloca o nome do arquivo e em Path é o local onde a imagem irá ser salva. E depois, clica em Apply e OK.